Porto 360. Apoio Modal GR. Apoio institucional. Olá, está no ar Porto 360, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Antes de mais nada, um feliz ano novo e que 2021 seja um ano repleto de realizações. É isso que esse apresentador deseja para você. Para que a gente possa começar o ano, eu tinha que, evidentemente, conversar com o prefeito eleito da cidade de Santos, o meu amigo Rogério Santos. Prefeito, que prazer te ter aqui para que a gente possa debater a maior joia que nós temos na nossa região, que é o Porto de Santos. Seja muito bem-vindo. Maxwell, é um prazer estar aqui no Porto 360, um programa, uma nova opção aqui para os santistas. Desejar a todos um feliz ano novo também, aproveitando esse momento. E olha, o Porto de Santos, não tem como falar da cidade sem o Porto, né, Maxwell? Claro. O Porto de Santos foi o responsável por existir a Vila de Santos, por existir a cidade de Santos. Você pega relatos antigos que falavam de como era Santos antes do Porto. Era uma cidade com problemas sanitários, com problemas de insalubridade. E o Porto, realmente, o Porto construiu a cidade de Santos. Não só no seu aspecto da infraestrutura, mas da cultura da população. Porque pelo Porto não entrou só mercadorias e pessoas. Entrou uma cultura riquíssima, que se reflete nos nossos teatros, Guarani, Coliseu, na Bolsa do Café, as sociedades, né, que a gente tem, a Santa Casa, a Beneficência, tantas coisas humanitárias. Então, o Porto é a razão da existência de Santos, e Santos a razão do Porto, né? É uma coisa muito próxima, né? É a essência de todos nós santistas. E é lógico, grandes desafios, é um orgulho para a cidade de Santos. Tem os desafios também, alguns aspectos que não são tão positivos assim, mas o Porto, ser prefeito de uma cidade como Santos, que tem o Porto de Santos, é maravilhoso. Prefeito, deixa eu realmente fazer esse questionamento. Eu me recordo que eu estava assistindo o debate que foi promovido aqui pelo Grupo Tribuna e após o debate, eu, francamente falando, tive a conclusão de que você está muito preparado para estar à frente da nossa cidade. Mas eu quero usar a liberdade que eu tenho com você, eu quero te fazer esse questionamento. Como é ser prefeito da cidade que abriga o maior porto da América Latina? Como é esse sentimento? Qual é a responsabilidade, né, de capitanear esta cidade que abriga o maior porto da América Latina, Rogério? Olha, Maxwell, é um orgulho, né? Eu tenho a consciência, a minha vida é como servidor público, como funcionário público, na gestão pública, eu vejo com muita tranquilidade, com muita serenidade, mas ao mesmo tempo como uma forma de ajudar a resolver, junto com todos, os grandes desafios que todas as cidades têm. Não existe cidade pronta. Santos é uma cidade maravilhosa, com grandes indicadores sociais, econômicos, por conta do porto, mas com grandes desafios. Nós temos desigualdade social, nós temos as palafitas, nós temos os cortiços, temos áreas de invasão no morro, temos problemas. Mas Santos tem essa riqueza de ser uma cidade portuária, que é uma cidade que acalenta grandes situações, inclusive esse brasão de Santos, né, a terra da liberdade, da caridade, vem desse espírito portuário. Então é uma honra muito grande e uma consciência dos grandes desafios de Santos, e sabendo que é uma cidade, por essa pujança, pelo porto, pela grandiosidade do porto, é uma cidade que é viável, com soluções viáveis para transformar a cidade cada vez numa Santos melhor. Prefeito, muito se falou e especulou, principalmente no último mandato, eu tive a oportunidade de debater isso muito com
com o Paulo Alexandre, o nosso ex-prefeito, em relação à Secretaria de Portos, o protagonismo da Secretaria de Portos, para que ela, evidentemente, possa ter cada vez mais um protagonismo, principalmente com pessoas da nossa região. A gente sabe que o Porto é da esfera federal e muitas vezes as decisões são tomadas em Brasília. E a Secretaria de Portos pode ser um veículo que venha a ter uma interlocução muito significativa. Eu percebi que um dos primeiros secretários que você anunciou foi o secretário de Portos. Confessa para mim, traz com exclusividade, qual é a agenda que você propôs para o secretário de Portos para que ele possa também contribuir para cuidar da maior joia que a gente tem na nossa região, Rogério? Exatamente. Primeiro a escolha do secretário Júlio, né? E Maxwell, você viu que o anúncio foi feito junto com o ministro da Infraestrutura, que é responsável pelos portos, pelas ferrovias, e é um dos motivos da escolha do secretário Júlio. Além da confiança, que eu conheço o Júlio há muito tempo, trabalhou comigo no governo do Paulo Alexandre Barbosa, é um secretário que tem um ótimo relacionamento em Brasília, é amigo pessoal do ministro Tarcísio, isso já é um bom motivo, um grande motivo para que a gente cada vez mais fique alinhado com as estratégias do governo federal na questão dos assuntos portuários. O Júlio, ele tem uma experiência em administração pública, né? E quando a gente faz a conjugação do porto com a revitalização do centro, porque a gente fala dos 6 bairros do centro que estão ligados diretamente ao porto, né? O Valongo, o centro, Paquetá, Vila Matias, Vila Nova, são áreas e regiões portuárias. E o secretário Júlio ajudou no planejamento urbano, como secretário de Desenvolvimento Urbano, da Ponta da Praia. E na região central precisamos fazer uma revitalização, uma operação urbana na região central. E depende muito da parceria com o porto, né? O poder público, ele tem que, essa Secretaria de Assuntos Portuários, ela tem que estar afinada com as políticas nacionais, com os novos investimentos, as privatizações, os leilões, para que sejam revertidos de maneira positiva para a cidade, a boa relação nas estratégias de mobilidade urbana. O Júlio foi secretário nacional, status de ministro da mobilidade urbana, então questões da nova entrada de Santos, do novo projeto de entrada que o governo federal Que é a pena que falta ainda, né, prefeito? Que falta, a ligação seca que o governo federal pretende executar através de um túnel, através até das permissões e das concessões que o governo federal vem fazendo nesse pacote, que reflete diretamente com essa malha urbana da região central de Santos, que a Secretaria de Assuntos Portuários, junto com os terminais portuários, tragam as empresas retroportuárias, né, para a cidade de Santos, novamente, prestadores de serviço, essa cadeia logística toda que tem de suprimentos, de manutenção, de serviços, e principalmente o parque tecnológico, né? O parque tecnológico, ele tem que fazer parte, ele tem que estar conectado com as questões portuárias. 60% das atividades na nossa cidade são ligadas direta ou indiretamente ao porto. Prefeito, deixa eu fazer duas ponderações, isso é opinião, né? Eu vou colocar a minha opinião como sempre o faço aqui no Porto 360. A gente conhece muitos políticos que evidentemente se tornaram políticos e não são técnicos. Eu tenho pelo menos a percepção de que você é uma pessoa técnica que se tornou político. A gente percebe isso de uma maneira bastante clara, até é fruto das entrevistas e do conhecimento que eu tenho da tua gestão. Na Secretaria de Portos, a gente pode esperar um segundo escalão completamente técnico para abordar estes temas que você pontuou. E depois eu quero debater com você. Centro de Santos e o Parque Tecnológico, entre outros fatores. A gente vai ter um escalão técnico ali? Isso é a agenda do Júlio? Sim, é a agenda. Justamente os dois assuntos, a questão urbana e uma questão direta ao relacionamento com o porto. Isso é fundamental, esse escalão, esse segundo escalão acontece, né? Acontecerá, e que a gente possa, inclusive, ouvir o setor portuário. A decisão vai ser junto com o setor portuário para que a gente possa ter o melhor relacionamento possível. A gente precisa trabalhar juntos, né? A gente sabe a característica do Porto de Santos, né? A característica, inclusive, que foi impressa por questões de investimentos dos últimos governos federais, né? Na própria economia, na macroeconomia nacional, e a gente precisa estar muito alinhado.
Prefeito, 1/3 do PIB nacional passa aqui no quintal de casa, né? Que Sim. é o Porto de Santos. E a gente percebe que isto é uma preocupação da estratégia nacional. E, evidentemente, isso está muito claro para todos nós, não só economicamente, mas politicamente e estrategicamente também. Deixa eu abordar um ponto que eu sei que as pessoas que principalmente estão em casa agora nos assistindo devem estar se perguntando. A gente acompanhou o anúncio no último governo da implementação do Parque Tecnológico. E aí eu quero abordar agora essa questão do Parque Tecnológico. Eu tive a oportunidade de conhecer grandes centros de desenvolvimento de tecnologia e de principalmente aprimoramento de mão de obra em países como a Holanda e na própria Bélgica também. E a gente percebe que os grandes players internacionais, prefeitos, estão incubados dentro desse parque tecnológico para que possa fazer uma transição de conhecimento. Como é que está a tua percepção em relação ao parque tecnológico especificamente? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, nós estamos falando de comércio internacional. Eu não vejo uma agenda de capacitação, principalmente desta nova geração que chega, para que ela possa se qualificar no idioma do inglês. A prefeitura vai pensar em alguma coisa assim, uma vez que a gente tem um comércio internacional e o inglês é fundamental, prefeito? Exatamente. O Parque Tecnológico de Santos, ele vem com uma vocação que Santos tem, das startups. O Brasil, infelizmente, pouco trabalhou no desenvolvimento da tecnologia, no país como um todo, uma estratégia de incentivo à pesquisa, à tecnologia. A gente vê nos países desenvolvidos a tecnologia, o desenvolvimento de pesquisas ligados à iniciativa privada. Aqui no Brasil, a maioria das pesquisas são ligadas à academia, o que é muito positivo, porém, acaba muitas vezes não refletindo, né, na inovação, né, que você traz a ideia, você traz a pesquisa, mas muitas vezes não transforma em produto, em negócio, né? E a gente estava conversando, né, Marcos? Você falou da questão de Santos ser um corredor de exportação e que isso não é o melhor, mas a gente vê o que o Brasil produz nos últimos anos. É justamente as commodities. E aonde que hoje houve relevância econômica? No agronegócio. Quem investiu em pesquisa de ponta no Brasil? Foi o agronegócio. Né? Hoje, se a gente tem uma produção né, dos mais diversos setores agrícolas, né, e da pecuária, se deve muito ao investimento privado em tecnologia. Isso partiu da iniciativa privada. E outros setores, como a indústria, por exemplo, que traz o valor agregado, que você tão bem falou, trouxe um prejuízo para a economia nacional. As várias políticas voltadas a questões de incentivos fiscais, importação, exportação, o câmbio, tudo isso refletiu numa economia que nos salvou dessa crise de 2014 e que ainda salva o Brasil, muito calcado no agronegócio. Então, o nosso porto também é calcado, né, principalmente na questão das commodities. Né? E que poderíamos, num outro cenário nacional, nosso porto ter outra característica. E aí sim teríamos aí o valor agregado, o próprio Porto Indústria na cidade de Santos, no polo de Cubatão, ou na própria no Guarujá, região metropolitana, em prefeito? Praia Grande, aquele projeto maravilhoso de Praia Grande, mas depende de uma política nacional. Essa política nacional, ela tem que ser provocada pela nossa cidade ou você entende que isso é uma agenda exclusiva do governo federal? Muito me preocupa, Rogério, porque eu estava lendo na semana passada um grande estudo a respeito de como se alimentar o mundo, né? A percepção para 2050 e a exigência, principalmente em virtude de doenças e qualidade desses produtos. E a industrialização será algo fundamental, não só a industrialização, mas o controle logístico absoluto disso tudo. O Brasil tem o hábito de ser muito imediatista, né, Rogério? A gente, como você disse, a gente se tornou um grande corredor de exportação porque foi a oportunidade que apareceu para salvar a grande crise. Nós não temos que planejar já não só o país, a cidade, o estado para 2050 e pensar
nessa relação da indústria para que a gente tenha valor de produto agregado. Eu costumo dizer que eu gosto muito de laboratório, né? Fazendo uma particularidade aqui com o prefeito. A minha esposa em casa, prefeito, certa oportunidade me disse: Maxwell, a gente exporta tanta soja e eu estou pagando no litro de óleo quase R$10, ou seja, infinitamente caro. Por que a gente exporta a nossa soja e paga tão caro nisso internamente? Porque falta a indústria, falta o valor agregado. Vai fazer parte da tua política, da tua gestão, olhar para esta questão da industrialização, porque isso pode fomentar emprego também, prefeito? Não, e muito mais, né? Eu acho que olhar e dialogar com as empresas do setor portuário, né? Nós temos o Porto de Santos bateu recordes agora recentemente de exportação de café. Mas um dos maiores exportadores de café é a Alemanha, sem ter um pé de café. Exporta o café em cápsula, né? O valor agregado. E isso é uma realidade nacional, né? E que nós, como município, temos... Eu sou muito municipalista. Temos que trabalhar, né? Eu conversei com os setores portuários, com as operadoras, e eu quero um compromisso com a cidade. Vamos trazer as empresas que podem fazer manutenção na área do porto. A gente sabe que o porto bate recordes e recordes em cima de recordes, mas a gente sabe que hoje o porto modernizado, o porto em ritmo industrial, tecnológico, emprega pouco. Mas o porto, esses terminais, eles podem nos ajudar trazendo empresas da cadeia logística para dentro da cidade. Eu aposto que grande parte dos equipamentos de segurança, as tintas para containers, para navios, tintas especiais não são fabricadas em Santos quando a gente tem um parque tecnológico. Porque quando a gente fala do Parque Tecnológico de Santos, eu penso muito mais do que a indústria dos softwares, né? Mas é a tecnologia da tinta, a tecnologia da indústria têxtil, que pode, junto com as universidades, como você falou, a gente criar materiais especiais, né? Especiais que possam ser usados pelos trabalhadores dos terminais portuários. A gente pode criar uma série de situações nessa relação do parque tecnológico com o porto. E eu penso, sim, no parque tecnológico um local de empreendedorismo, né? Do parque tecnológico, eu quero trabalhar a gastronomia, sem problemas. Hoje a gastronomia, ela é tecnológica, né? Sem dúvida. Você vê os vários programas, os realities, e você vê que tem toda uma tecnicidade, e isso do designer na moda. Então, eu vejo as coisas de uma maneira muito transversal. E essa relação e esse diálogo com as operadoras, com os terminais, ele é fundamental. Vamos fazer um pacto por Santos, vamos trazer empresas de suprimentos, de manutenção para a nossa área retroportuária. Por isso, essa relação de revitalização do centro, propiciando que essas empresas voltem para a região central, inclusive mexendo na lei de uso e ocupação do solo e facilitando todo o trabalho logístico, tecnológico, essa relação muito próxima com o porto, ela é fundamental. Eu nunca fui muito a favor do que o porto, dessa história, o porto está de costas para a cidade, a cidade... Não, olha, você vai, Maxwell, você conhece mais do que eu, na realidade brasileira, você vai ver os portos que nós temos no Brasil. O Porto de Santos, além de ser o maior, é o que tem a melhor relação e a melhor qualidade urbana, né? Somos muito próximos e temos uma convivência assim que eu vejo de maneira positiva e que aprimorou muito nos últimos anos. Eu acho que o debate, prefeito, particularmente falando, ele faz com que haja o crescimento dessa relação do porto para com a cidade. Eu acho que isso é um chavão mesmo que se utilizou. Isso, na verdade, começou lá na Espanha, né? A Espanha se utilizava muito desse chavão da relação porto-cidade. Isso tomou conta do mundo de um modo geral e ajuda, evidentemente, a alavancar aquilo que é necessário não só para o porto, mas também para a cidade. Você falou em relação à questão das estruturas, principalmente de negócios ali do parque tecnológico, falou de gastronomia, e aí eu tenho que pincelar a relação do turismo, prefeito. A gente está com um problema muito grande em virtude da pandemia para com os cruzeiros. O terminal de cruzeiro, na tua percepção, muda de lugar? Como é que fica essa relação para fomentar ali a Bolsa de Café, naquela localidade ali do Valongo? Isso é projeto também do teu governo para que a gente equacione e resolva isso definitivamente? Olha, Maxwell, eu fiquei muito contente com o PDZ.
Eu acho que o PDZ está alinhado com a lei de uso e ocupação do solo. Eu acho que há interesses ali comum, urbanos e do porto. Eu vejo que nós temos um dos melhores terminais de passageiros, mas não na melhor localização. Sem dúvida. Existe um projeto, um sonho muito antigo, dos armazéns do 1 ao 8, para ser o Porto Valongo. Eu vejo de outra forma. Existe, inclusive, no PDZ, uma previsão que parte desses armazéns serão aí para pátio de manobra ferroviário, o que é muito positivo. Se a gente chegar a 40% do transporte por ferrovia aqui na margem direita, é muito bom para a cidade, muito bom para a logística. E eu penso o seguinte, ali onde o PDZ coloca o novo terminal, né, seja a transferência do atual para lá, enfim, a modelagem que será feita, eu vejo de maneira muito positiva. E eu vejo que não tem que ser como o Porto Madeiro. Eu acho que o Porto Madeiro ele foi baseado numa operação urbana, numa configuração diferente. Eu vejo que nós temos ali na região central, né, a possibilidade, já com restaurantes bons, português, japonês, nós temos atrações turísticas, nós temos comércio. Eu gostaria, nessa pactuação, e estive com o ministro Tarcísio e conversei com ele sobre isso, junto com o prefeito Paulo Alexandre, que o nosso receptivo fosse na área urbana. Porque a gente sempre ouviu falar do mergulhão para transpor aquela parte ferroviária, sim, a própria avenida ali perimetral. Eu gostaria de um elevador grande e que fosse transporte, a transposição fosse por uma passarela rolante e que o receptivo fosse na área ali do Valongo. Já temos ali o Museu Pelé, já temos os bondes, já temos os restaurantes. Eu não preciso construir novos restaurantes na linha d'água. Eu sei que aquilo tem um valor muito grande para a área portuária, e que podemos conjugar. Eu trago para uma área já existente, com imóveis já existentes, com restaurantes e comércios já estabelecidos, e aí o cara, quando está esperando lá para o embarque de 3 horas, pô, vou dar uma volta de bonde, vou ali na João Pessoa, vou visitar a Frontaria, vou subir o Monte Serra. O receptivo, sendo em área urbana, né, não na área portuária, eu vejo com uma boa solução. E deixar os armazéns, de repente, para a parte de logística das bagagens, dos suprimentos, né, e para o uso também da ferrovia, que a gente faça essa transposição através de uma área de elevadores, através de passarelas, e que, inclusive, que tenha um visual de transparência, para que não impacte na questão do patrimônio histórico, e o receptivo seja numa área já estabelecida da cidade. Brincadeiras à parte, eu acho que o prefeito acompanha muito a minha trajetória, porque eu já falei que Fort Lauderdale, né, para quem conhece, é bem similar ao que você está colocando, né? Então você tem ali o receptivo dentro da área urbana e você tem uma passarela de transposição onde você vai ser embarcado dentro do navio. Acho que o prefeito foi muito feliz nessa colocação do receptivo e me veio à mente uma situação e queria debater esse ponto com o prefeito também, porque turismo é algo bastante importante para a nossa cidade e o Porto contribui para com o turismo, a gente sabe disso, em virtude dos cruzeiros que nós temos. Prefeito, toda vez quando você vai numa grande cidade, por exemplo, Nova York, né, o receptivo te leva lá para atravessar a ponte do Brooklyn, por exemplo, ou quando você vai na Argentina também te leva para conhecer os lugares bonitos. Aqui em Santos é um pouco diferente, né? Você mesmo pontuou. Quando a gente vai atrair o turista para vir a Santos, ele vem pelo Porto de Santos. Não existe a possibilidade da gente mostrar o que a gente tem de bonito, fazer com que o receptivo, por exemplo, venha pela orla da praia, pegue a perimetral lá pela ponta da praia ou algo nesse sentido, para que a gente atraia esse turista para ficar aqui mais do que um dia, prefeito? Não, é essa política mesmo, Maxwell. E eu, quando era jovem, criança, eu lembro que a gente tinha um sonho de viajar para Paris para ver a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo. Você ia para Roma para ver o Coliseu, o Vaticano, né? Salvador, o elevador Lacerda, o Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, Pão de Açúcar. Hoje as pessoas querem muito mais. O turismo, ele é feito da gastronomia. As pessoas vão para o Rio de Janeiro, mas quer subir o Morro da Mangueira para tomar uma caipirinha, uma culinária de boteco. Você vai para outras cidades para se deliciar com isso. Em Porto Madeira, né, que a gente estava comentando, que tem um roteiro gastronômico fantástico. Isso, e entender também o estilo de vida, né?
Então, hoje, além das belezas naturais de Santos, né, a gente tem que explorar a área dos morros, os mangues, que são bonitos, né? Existe o turismo social, as pessoas têm interesse no Rio de Janeiro de visitar favelas, e nós temos lugares muito bonitos na cidade que precisam ser melhor aproveitados, inclusive o porto como área de visitação, né? Um patrimônio maravilhoso, a própria Codesp tem um museu ali do porto que é muito bonito, peças bastante pitorescas, a história da construção da cidade. Exato, e precisamos trazer esse atrativo. Eu tive no fim do ano passado, tive a honra de ir no Sindicato dos Estivadores. Pô, Maxwell, que história que tem lá dentro. Sim. Que patrimônio histórico é aquele sindicato, né? Do ponto de vista arquitetônico, mas você respira ali a história da cultura portuária. Então, tantas fotos, tantos personagens ali colocados, tantas relíquias ali que poderiam ser melhor exploradas, e é a história do porto, é a história do trabalhador portuário. Então, todo esse pacote a gente precisa pensar de uma maneira estratégica, sim, e o porto é fundamental. Prefeito, deixa eu tocar num assunto espinhoso, né? Não ia me privar disso, até porque eu tenho plena certeza que todo o setor portuário iria me cobrar pós a entrevista. A questão do imposto. A gente teve um aumento de tributos na última gestão e me parece que não foi muito satisfatório para o setor, até em virtude da comparação com Paranaguá, e a gente vem perdendo bastante carga para Paranaguá. Como é que está a tua percepção em relação a esta questão, que eu sei que é bastante espinhosa, mas que evidentemente eu preciso te perguntar? A gente tem, Maxwell, você tem toda a liberdade comigo aí, uma pessoa amiga, enfim, e é todo um contexto. A questão do IPTU, o Porto nunca pagou o IPTU, até é uma questão de competitividade, porque os terminais que estão fora do porto chamado organizado da área federal pagavam IPTU, né? E outras terminais não. A gente coloca a margem esquerda de Santos, a gente coloca Cubatão, tal, enfim. E o IPTU é uma briga, aí um questionamento histórico, isso foi bom para o município, porque a gente tem, sim, questões que envolvem mobilidade, tráfego de caminhões dentro da cidade, na malha urbana, e o IPTU é importante meio de arrecadação. Em relação ao ISS, a maioria dos portos no Brasil faziam essa alíquota de 5%, inclusive Cubatão. Guarujá e Santos não, Paranaguá também não. E lembrando que em 2014 nós vivemos a maior crise econômica da história do Brasil. E o Porto de Santos, ele não deixou de arrecadar. A movimentação cada vez maior. E ao mesmo tempo, em virtude do que falamos da modernização, também um impacto social da redução do número de trabalhadores. Nós tínhamos 35 mil trabalhadores portuários, hoje chega a 10 mil. Então, há problemas sociais, há problemas de uma crise econômica, e a opção do governo foi aumentar essa alíquota compatível a outros portos, a não ser Paranaguá, né? Num momento de maior crise. Quando houve essa crise, muitas pessoas perderam o emprego, começaram a usar poder público, escola, saúde, hospitais, e Santos sempre manteve esse protagonismo, inclusive regional. O prefeito pensa em mudar a alíquota novamente, ou isso é assunto superado? Eu conversei com o setor portuário. Eu acho que a gente tem que construir juntos. Eu fiz uma pactuação. Vamos trazer as empresas retroportuárias? Vamos trazer os parceiros, os colaboradores? E com isso, podemos ter uma arrecadação maior em virtude a essas novas empresas. Com isso, com certeza, geraremos empregos, e aí eu acho que a gente tem as contas da prefeitura equilibradas, e aí sim podemos conversar. Eu fiz essa pactuação, conversei com o setor portuário nesse sentido. Me ajudem a ocupar essas áreas de armazéns antigos, que a gente tem na Perimetral, que a gente tem na Lemoa, tanto direita, a Vila Lemoa, outra Lemoa industrial. Vamos trazer empresas, vamos investir em tecnologia. A hora que a gente criar essa situação em parceria com os terminais, de atrair novas empresas, aí nós teremos uma arrecadação mais equilibrada e aí conseguiríamos
conversar nesse sentido. Até porque, Maxwell, o Porto hoje, os grandes terminais são grandes, antes eram até muitas empresas locais, hoje são multinacionais, com investimentos na Bolsa de Valores, e que muitas vezes as sedes não estão na cidade de Santos, né? Muitas vezes os grandes empregos, os grandes cargos também não ficam em Santos. É preciso que a gente resgate isso, é preciso que a economia cresça, ainda mais no momento que a gente vive de pandemia, de desemprego, chegando aí aos 14 milhões de desempregados no país. Essa pactuação, a boa pactuação com o Porto, a gente consegue construir sim essa possibilidade. Infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu queria muito agradecer a disponibilidade do prefeito. A gente sabe da concorrência que existe na agenda dele e quero aqui deixar o meu depoimento, principalmente pela lucidez e pela clareza que o Rogério abordou todos os temas que nós debatemos aqui hoje. Isso demonstra de forma bastante clara o conhecimento que ele tem para com o setor portuário. Já quero deixar à disposição, prefeito, o espaço para que a gente possa, ao longo de 2021, debater o setor portuário, não só com o senhor, mas também com a Secretaria de Portos, porque eu tenho um entendimento claro que esta joia vai contribuir para o desenvolvimento da nossa região. Rogério, muito obrigado pela tua agenda, pela tua disponibilidade e pelo carinho que você tem aqui comigo e também com o pessoal do Grupo Tribuna. Maxwell, muito feliz por estar aqui, parabéns. Porto 360, é isso mesmo. O Porto faz um nome muito feliz, essa circulação por toda a nossa cidade, em todos os movimentos, na cultura, na economia, na geografia, tudo isso é fundamental, né? Hidrovias, enfim, o uso do mar, tantas coisas, né, que a gente pode trabalhar e o teu programa ajuda muito para que a gente possa debater, trazer novas ideias. Eu é que agradeço e o convite de sempre. E estou à disposição de todos. Vou contar e vou cobrar o Rogério ao longo de 2021. Eu vou ficando por aqui, lhe desejando um ótimo 2021 e que a gente possa realizar tudo aquilo que a gente quer. Como você bem sabe, Porto 360 movimentando muito mais que informação. Um forte abraço e até semana que vem.